queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para mais um comentário, dessa vez do último capítulo da nossa apostila Musicalização, do curso Talita do Instituto Bíblico de Paulínia. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Edivaldo, ao pastor Sebastião, a toda a diretoria do IBP. É uma honra estar participando desse trabalho com vocês. Demoramos um pouquinho mais para gravar essa aula, porque eu estava muito gripado. Então eu esperei passar um pouquinho para eu estar menos gripado para a gente gravar essa aula. Mas graças a Deus estamos bem. A nossa apostila, nós já vimos aí conteúdos que eu considero agradáveis e muito úteis para a nossa vida cristã e para o trabalho com as crianças. Falamos sobre adoração, sobre louvor, sobre o uso da música, música e teologia, música na Bíblia, música no culto cristão. E na terceira aula falamos sobre a música em si e a musicalização, sobre esse processo. E para terminar nossa participação, nosso estudo simples do nosso comentário, no finalzinho agora a gente vai falar sobre a aplicação disso. Porque nós vimos aí bastante conteúdo relacionado à Bíblia, né? E depois a música, mas aí as irmãs dizem, e agora, o que eu faço? Como eu aplico isso? Então, dentro dos nossos objetivos, que já ficaram bem claros, nós vamos, de forma bem simples aqui, elencar algumas atividades, algumas sugestões de formas, de métodos de aplicação de musicalização, que é diferente de aula de música. Já vimos sobre isso também. Então, até na própria apostila temos esses exemplos, só vamos comentar aqui para facilitar o entendimento e para demonstrar o quanto é simples, o quanto é fácil buscarmos atingir esses objetivos através de brincadeiras. Na terceira lição, na terceira aula, nós falamos sobre a utilização de métodos lúdicos, de uma maneira leve, ensinar brincando, que é o jeito que as crianças gostam, né? Então vamos ver algumas atividades relacionadas a isso. No finalzinho do capítulo 3, na página 11, nós temos ali uma lista muito clara de alguns elementos da música que devem ser trabalhados na musicalização, na aplicação desse processo do desenvolvimento da musicalidade para as crianças, né? E nós temos ali alguns pontos bem elencados. Posteriormente, o educador pode trabalhar os atributos do som. Quais são esses atributos? Tem 4 aqui distintos, e cada um com seus elementos. O primeiro atributo, a altura, se é agudo, se é grave, ou se fica ali numa faixa intermediária, que é o médio. Então é o tom, né? Se é um tom agudo, um tom grave. Outro elemento é a intensidade, que isso trata da força, se é forte ou se é fraco. Aí estamos falando até de volume, se é alto ou se é baixo, o volume, a intensidade da produção do som. A duração, se é longo ou se é curto aquele som. Isso na música é fundamental, que a criança tenha essa sensibilidade, porque daí vem os tempos das notas musicais e os tempos dos intervalos também, e a partir disso os ritmos e os compassos. Mas começa com algo bem simples, como entender o que é longo e o que é curto, relacionado ao som que é produzido. E o timbre, essa avaliação de timbre é muito legal para a criança. Desenvolve muito da capacidade auditiva e da sensibilidade auditiva da criança, e é muito útil para muitas áreas da vida. Para cantar, para participar de louvores, né, no nosso caso, estamos estudando para esse desenvolvimento musical que é utilizado como
meio de louvor a Deus, e também para a vida laboral, para o trabalho das crianças, né? Vai ser sempre utilizado isso. O timbre é a característica de cada som, assim como as vozes são diferentes, os sons são diferentes. Então, baseado nesses elementos, altura, intensidade de oração e timbre, a gente vai só comentar algumas aplicações em forma de brincadeira, né? Eu até comentei em outra aula, às vezes, quem está de fora, quem não está consciente dos objetivos, dos métodos utilizados com as crianças, pode achar que é uma bagunça, mas não é. É algo feito com organização, com propósito, com métodos, né, leves, lúdicos, através de brincadeiras, abstratos, mas que as crianças compreendem e absorvem esse conhecimento. E com a repetição disso, o conhecimento vai sendo inculcado no coração e na cabecinha das crianças, né? E isso vai fazendo muito bem a elas, que vão se desenvolvendo como seres humanos completos. Essa é uma das atribuições, dos benefícios da musicalização infantil. Desenvolver o ser humano, como já falamos bastante na aula 3. Primeira atividade prática que a gente pode elencar aqui. Vamos citar 5 atividades práticas que podem ser aplicadas. Mas essas são simples e tem assim, inúmeras. Hoje em dia nós temos recursos de mídia, né, disponíveis, YouTube. Se a gente fizer uma pesquisa saudável, a gente vai achar bastante coisa de fontes boas, né, educacionais e inclusive fontes cristãs que podem ser utilizadas. Uma brincadeira inicial que a gente pode utilizar como método de ensino e acessível a todos hoje é a identificação de sons. E o que a gente vai trabalhar nessa brincadeira? A sensibilidade auditiva para a identificação de timbres. E isso depois vai conduzir ao entendimento e à diferenciação entre os sons dos instrumentos e também os sons que são utilizados aí, que são trabalhados na vida da criança, né? Há muitas situações que o ser humano precisa identificar os sons e a partir disso, a gente já adulto faz isso corriqueiramente, automaticamente, nem para pensar, mas as crianças têm que desenvolver essas habilidades. Quando ela escuta algo, ela tem que saber se aquilo desenvolve um sinal de perigo ou não, ou de alerta ou não. Então, essas habilidades são desenvolvidas no ser humano e a musicalização vem acrescentar e deixar isso de uma forma mais sistemática, conduzindo para algo que pode se aprimorar depois nas artes musicais. Então, uma brincadeira muito legal é o professor ou aquele que está encarregado da atividade com as crianças gravar sons de vários timbres, de várias fontes diferentes, para que as crianças brinquem, né, ou estudem dessa forma, fazer um jogo, sempre assim, né, fazendo um joguinho ali, vamos brincar, vamos fazer um jogo aqui. E uma coisa que as crianças gostam muito, que podem ser aplicadas para todas essas atividades e para muitas outras que cada um vai desenvolver ao longo do tempo, é trabalhar com esses jogos em equipe. E poucas vezes trabalhar com individualidade, mas sim em equipe. Dividir a turma em 2 equipes, uma coisa que as crianças gostam muito. Meninos de um lado e meninas do outro. Eu tenho 2 filhos, um casal, e os 2 sempre gostaram desse tipo de divisão. Então divide-se a classe ali, aí quando acerta todo mundo, quando perde todo mundo junto. Vai desenvolvendo um senso de equipe, é bom que quando ganha não fica no egoísmo, né? Dá a vitória para todo mundo ali. Então, todas as atividades é muito bom, assim, até fazendo um jogo assim, dando ponto para quem acerta e tudo mais, eles se interessam mais, se concentram mais e acabam aprendendo muito mais. Então, podemos usar gravação de sons no celular, gravar isso em casa, ou gravar um animal, mas produções diferentes. Não gravei nada, mas utilizei o YouTube, por exemplo, para procurar alguns efeitos sonoros e deixei aqui pronto para a gente ouvir, para mostrar como se ensinar crianças. E as crianças gostam desses jogos, né? Eu fiz antes com a minha filha,
Ela tem 7 anos hoje e ela gostou. Eu falei quantos pontos que ela fez. Ela falou, fui bem, papai. Eu falei, foi muito bem, aprendeu bem. Então as crianças se interessam por isso. Esse jogo de timbres, de descobrir os tons das coisas, né? Depois pode ser evoluído, depende da idade da criança, né? Crianças de 0 a 3, 4 anos é um tipo de ensino, 4, 5, 6 já fica mais aprimorado, dá para fazer com instrumentos musicais. Mas é isso, então a gente grava sons e solta isso para as crianças adivinharem e falarem ou escreverem, se já tiverem idade para isso, qual som foi reproduzido, como esse, por exemplo. É um exemplo, as crianças gostam. Muito fácil de ser identificado. É o som de vidro quebrando. Então as crianças aprendem a sensibilidade para isso e já é um som de alerta, porque sempre que ouvirem vidro quebrando é para parar, ver o que está acontecendo e ver se alguém se machucou ou não. As crianças aprenderem a identificar o material que foi utilizado para produzir aquele som, como por exemplo esse aqui, ó, é um som metálico. Isso é muito bom para as crianças conseguirem fazer essa distinção do timbre. O que diferencia uma batida de leve no vidro e uma batida de leve no metal, a vibração que vai ser produzida ali é diferente e produz um timbre diferente. Então é isso que a gente quer produzir na criança, que ela consiga perceber essa diferença. Esse aqui, ó, eu coloquei um som de papel rasgando, alguém rasgando papel de várias formas, né? A minha filha com 7 anos teve um pouquinho de dificuldade de descobrir, mas ela chegou lá. Escutem. Já é um pouquinho mais difícil. Depois tem uma muito fácil para aquelas criancinhas que não estavam acertando. Você coloca uma bem facinho para as mais novinhas acertarem. E elas ficam todas felizes. Som de aplausos, né? Então aí tem som de madeira, som de porta batendo, som de porta abrindo, som de sino. Pode usar som de animais também, com os timbres diferentes. Então é uma brincadeira boa, simples, para as crianças identificarem os timbres, as diferenciações das vibrações. E depois isso evolui, já com uma idade maior das crianças, depois dos 3, 4 anos. Isso pode ser feito com sons de instrumentos, a mesma nota num instrumento diferente. Mesma nota num violão, ou mesma nota num teclado, e a mesma nota num saxofone, num trompete. Cada um vai ter o seu timbre diferenciado. Então isso é muito importante de passar para as crianças também. Além do tipo do som, uma coisa que eu anotei aqui, que a gente pode trabalhar ainda nessa atividade de distinção do timbre, ver, além do material que está gerando o som, de que forma o som foi produzido, se foi uma batida, ou se foi uma vibração longa, ou se foi algo que foi esfregado, né? Quando a gente esfrega dois materiais ali, que som que produz. Então isso também desenvolve na criança capacidades que vão ser utilizadas depois quando elas se interessarem pelo desenvolvimento musical propriamente dito, aprender algum instrumento. Então essa é uma das atividades, a identificação do timbre, identificação do material, do som e de que forma que ele foi produzido. E aí você faz um joguinho ali, as crianças adoram isso. Vai marcando os pontos, dá um prêmio para alguma, e sempre dá um jeito de alguém acertar alguma coisa, bem facinho, para as crianças saírem todas felizes. Mas vão aprender. Uma outra brincadeira também, agora vamos para número 2, eu falei que são 5, que a gente vai trazer aqui um comentário, é a localização sonora. Essa brincadeira é muito boa para produzir na criança a sensibilidade da intensidade e uma sensibilidade em relação ao espaço do som, o que é muito útil também, não só para o trato com a música depois, no louvor, mas para a vida da criança.
A criança consegue identificar e treinar o ouvido e a sua sensibilidade, sua capacidade auditiva a distinguir de onde está vindo o som. Isso é importante. As crianças depois vão brincar, vão estar andando no meio dos outros, e quando alguém chama, ou quando acontece algum barulho que desperta um alerta na criança, ela tem que saber de que lado aquilo está vindo. E isso também é desenvolvido nas crianças. Essa brincadeira, ou esse método, essa forma de ensino da localização sonora, as crianças, já tive a oportunidade de fazer isso em classe, as crianças gostam muito. Junta-se todas ali, ou os seus times, né, as suas equipes, e elas de olhos fechados, todas de olhos fechados, vão ficar paradas, e o professor ou a professora, o responsável pela atividade, ele vai produzir algum som em algum local da sala, em algum canto da sala, ou que seja no meio, ou lá fora, né, mas sem que as crianças percebam a movimentação dos passos. Às vezes não é possível, as crianças estão ouvindo você andar. Então você pode também usar bolinhas de papel ou alguma almofada, alguma coisa que você pode jogar longe e não vai quebrar nada, nem machucar ninguém. Então o professor também fica parado, as crianças de olhos fechados. E aí o local que for produzido o som na sala, seja com a voz, ou seja jogando alguma coisa, ou seja com algum auxiliar fazendo algum barulho, então, nesse momento que as crianças ouvem o som, as crianças de olhos fechados, elas simplesmente apontam para o lugar. O som foi lá atrás, de olho fechado. E aí, cada um aponta para onde acha que foi o som e fica parado com o dedo ali. Além da localização, da direção de onde veio o som, pode-se incluir também nessa brincadeira uma dificuldade a mais, um aprendizado a mais também, para mais sensibilidade, acrescentar também se foi alto ou se foi baixo. E de que forma? Então a criança vai apontar para um som, para onde ela acha que foi o som, onde ela percebeu isso, e se foi um som alto, ela pode esticar a mão, levantar, deixar o braço esticado. E se for um som baixinho, ela deixa o dedo perto, a mão perto do corpo. Só aponta coladinho assim. As crianças adoram esse tipo de coisa. Aí o professor pede para todo mundo ficar parado e abrir o olho e deixar a mão do jeito que ficou. Aí o professor fala onde foi o som e ali vê quem acertou, quem errou e repete várias vezes para as crianças irem ali desenvolvendo essa capacidade. Parece que é simples porque somos adultos. As crianças, eu já vi criança começar a fazer isso sem noção nenhuma. E daqui a pouco, na quarta, na quinta, na sexta vez, começa a apontar para o lugar certo. Isso vai desenvolvendo sensibilidade auditiva e vai relacionando essa capacidade sensorial com a sua atividade motora. Isso faz muito bem para as crianças. Então essa é uma segunda brincadeira, a localização sonora. Outra coisa muito importante, outra brincadeira muito importante, que as crianças amam uma aplicação, e vejam que a gente está ensinando sonorização, reações do corpo, reações daquilo, das ondas sonoras que as crianças recebem a reagir de forma correta em relação àquilo. Isso é essencial para o crescimento das crianças. Então, novamente, quem está vendo de fora parece que são brincadeiras aleatórias, que não tem muito objetivo, mas tem. Fiquem tranquilos, foquem no trabalho. E as crianças vão se divertir e aprender. Uma terceira atividade, muito fácil, que as crianças gostam demais, é aproveitar aquela velha brincadeira do vivo ou morto. As crianças gostam muito disso. Vivo, morto, está vivo, fica em pé, se falou morto, agacha. A gente pode trocar o vivo e morto pelos conceitos da música ou dos sons, de grave e agudo, de curto e longo. Por exemplo, um som grave, a gente pede para as crianças se agacharem. E um som agudo, as crianças elas se levantam. Então aí, mas talvez em algum momento treinar as crianças com a palavra grave, as crianças se abaixam, agudo, levanta. Depois pegar um instrumento musical, seja uma flauta ou seja um violão,
e fazer isso no instrumento musical, para as crianças aprenderem dessa forma e sempre por comparação. Assim como as crianças novinhas aprendem por comparação, por exemplo, claro e escuro, como que aprende o que é claro? Mostrando que aqui está claro e aqui está escuro, acende a luz e apaga a luz, é alto e baixo, a gente vai dando exemplos. Então esse ensino, esse método de comparação para a música é muito eficaz também. Usemos isso. O grave, o agudo, o curto e o longo, o rápido e o lento. Então essas comparações, esse uso de contrários, de antônimos, eles são muito bem-vindos na pedagogia musical para as crianças. Ah, eu não sei tocar flauta nem o violão, eu trouxe um violão aqui. É algo muito simples. Eu também não sei tocar violão, praticamente, sei muito pouco. Mas não precisa saber. Você tem uma corda mais grave e uma cordinha mais aguda, de baixo. Então, mesmo eu sem saber, eu posso fazer uma brincadeira com as crianças, do grave e do agudo. Corda mais grossa, corda mais fininha. E daí muitas outras também que eu posso fazer um som longo ou um som curto. Ou deixo vibrar. É um som longo. Então, som crescente, está subindo, tá mais grave, vai ficando mais agudo. Ninguém precisa saber tocar violão para isso. Coloca um dedo lá, toca e puxa o dedo. As crianças gostam disso. Vamos do agudo para o grave. Só fazer o contrário. Então você consegue demonstrar para as crianças o conceito de grave e agudo. Do que é aquele som grosso e o som fino. Mas é bom que as crianças aprendam a nomenclatura correta disso, que vai ser muito útil depois. Tá? Então, vivo ou morto, uma brincadeira e um método muito bom para as crianças aprenderem. Vão gastar energia, vão se divertir, vão ter interesse na aula, vão querer voltar para a próxima aula e vão aprender. Isso que é o mais importante. Quarto método, quarta sugestão para a gente trabalhar. Brincadeira de esconde-esconde. Não é das crianças, não. É esconder objetos. A sugestão é a seguinte: esconder algum objeto em algum local da sala, e aí você tira uma equipe ou tira um participante, um aluno da classe e deixa ele fora. Aí as outras crianças na classe, eles veem onde vai ser escondido o objeto, e aí quando o outro participante entrar, as crianças vão produzir sons mais altos ou mais baixos ou silêncio, de acordo com a proximidade que aquela criança vai estar do objeto que ela está procurando. Antigamente existia essa brincadeira do quente ou frio. Está quente, é porque está chegando perto. Esfriou, porque ficou longe. Então troca o quente e o frio por som. Pode ser palma bem baixinha, se estiver longe. Se estiver bem longe, todo mundo quieto. E se estiver chegando perto, palma bem alta. Então a criança desenvolve a capacidade e a sensibilidade da intensidade, além da questão espacial, da localização da criança em relação ao objeto que está sendo procurado. Isso, para o desenvolvimento musical, vai ser excelente. E uma última coisa, uma última sugestão, muito boa para se trabalhar com crianças também, é o desenho do som. E esse é um negócio muito legal que as crianças gostam, e a gente vê cada produção das crianças que dá gosto de ver. Como desenhar o som? É diferente de desenhar a fonte do som, o instrumento, ou o que está produzindo o som. Não. É desenvolver na criança a capacidade de desenhar a forma que ela está ouvindo o som. O som, não o instrumento musical. Só por curiosidade, é legal até a gente fazer isso para as crianças sem dar orientação nenhuma. Vai sair cada coisa que é muito engraçada. E tem muita coisa com bastante sentido, e você consegue até perceber o que a criança enxerga, como que ela ouve a música. É bacana. Mas depois você ensina. Olha, eu quero que faça dessa forma. E de que forma a gente pode ensinar? Quando a gente produz um som, nós já falamos, ele pode ser curto ou longo, ele pode ser grave ou agudo, e ele pode ter uma ascendência, ou seja, ele vem do grave
e sobe para o agudo, ou uma descendência, ele está lá no agudo e vai descendo para o grave. De que forma que a criança pode desenhar isso? A gente pode ensinar, eu sou péssimo em escrever, mas eu vou fazer um rabisco aqui e a gente já vai conseguir entender. É para ser uma linguagem muito simples. Então, se a gente quiser desenhar um som curtíssimo, um sonzinho, o que a criança vai ter de percepção? Vai ter um ponto. É um pontinho. Isso é uma notinha curta. Ah, então fiz uma nota longa. Que forma que a criança vai entender uma nota longa? Traço. Isso é uma nota longa. Então, uma notinha bem curtinha e uma nota longa. E aí a gente consegue trabalhar a partir disso aquele conceito de grave e agudo que nós já tínhamos ensinado para a criança. Então, tendo passado por essas fases, a gente consegue fazer um som grave, e aí quando a gente vai chegando no agudo, o que ela desenvolve? Uma subida. Então é isso. A gente tem um início de um som grave e o som subiu. E o contrário depois, se a gente quiser ensinar o contrário, a gente reproduz um som agudo e faz ele descer até o grave. Então a gente vai ensinar a criança a ter essa diferenciação de intensidade gráfica. Olha que interessante, a criança consegue desenvolver a capacidade aqui na musicalização de entender essa produção gráfica que é muito usado na vida escolar e matemática e para tudo que se usa na vida aí hoje em dia, de tantas mídias, né, que a gente tem acesso. Então você faz a produção, um som curto, um pontinho, um som longo, uma reta, né, vários sons curtos em seguida, tá, 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 tá. Então a criança vai desenhando os seus pontinhos. E aí o professor pode brincar com isso, fazer um ditado até. Né? Vamos desenhar. Então, um ponto. Pá, 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 pá. De forma bem simples. Ninguém tem que ser músico para fazer isso. Então, são métodos, são formas de se desenvolver a musicalização infantil, formas da gente trabalhar com as crianças, os conceitos de música, os elementos da música e as variações que a criança pode aprender e vai desenvolver ao longo da vida. Isso tudo vai facilitar e vai favorecer. E um dos objetivos principais disso tudo aqui é desenvolver na criança o desejo musical. Ou fazer com que a criança perca o medo de depois aprender um instrumento ou aprender música. Não necessariamente que a musicalização seja para isso, mas, claro, é muito útil. E nós vimos a música é uma arte maravilhosa, vinda de Deus. Então, se isso servir para uma parcela das crianças que tenham a sua aptidão ou que venham a desenvolver isso, né, para que elas busquem uma aula de música, aprender um instrumento, trabalhar com música na igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor usando música, então isso é muito bem-vindo. E aí, por fim, a apostila traz uma diferenciação muito útil em relação à diferença de idade das crianças, né? Então, lembrar sempre de ter esse conceito de separação de classes, porque a criança ali com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não tem a mesma capacidade ainda intelectual e sensitiva e motora e até emocional para ter um aprendizado de uma criança de 6 ou 7 anos. É claro que dessas atividades que nós citamos aqui, todas as crianças podem participar, né? Mas aí os níveis de detalhamento e os objetivos podem mudar também. Por exemplo, crianças bem novinhas, a gente ensina dessa forma muito leve, pode usar som de animais, não que nas mais velhas não possa. Só que com as maiores, depois dos 3, 4 anos, a gente já consegue até partir para tipos de música, para tipo de ritmo, trabalhar músicas em relação à cultura dos países. No Brasil temos essa cultura musical, na África é diferente, na Espanha é de um jeito, no México é do outro.
Então a gente vai aprimorando e aprofundando mais os conceitos, né? Desde os pequenininhos ali, só de fazer uma marchinha no ritmo, correr no ritmo, dançar no ritmo. Criança gosta de dançar com música, pular, bater palma, não tem problema. Isso faz bem para o desenvolvimento das crianças, né? As crianças são puras, não vão se contaminar com isso de forma alguma. Aliás, vão se desenvolver com esse ensino leve, agradável, vão se interessar pelas coisas musicais. E tudo isso é muito útil para o professor cristão, crente, sempre ter em mente que, acima de tudo, tudo isso aqui tem que ser feito para a glória do Senhor, visando preparar crianças, jovens e depois adultos melhores para que sejam úteis na obra do Senhor. Então, além dessa parte de musicalização, o que esperar do professor? Que o professor busque em Deus a graça, a sabedoria para aplicar isso às crianças, sempre com o foco no reino de Deus. É um momento maravilhoso, essa primeira infância e essas aulas, essa oportunidade de EBF, de EBD, de trabalhar com crianças, de desenvolver na criança o gosto pela música sacra. Eu acho que nós vamos terminar a nossa apostila com isso. Nosso comentário com isso, né? Desenvolver na criança o gosto pela música sacra, uma música santa, uma música que, como falamos desde a primeira aula, ela venha a ser utilizada para louvar e engrandecer a Deus. É muito complexo, fino, falarmos de ritmos musicais, de estilos de música. Mas, acima de tudo, acima dos estilos musicais, que existem tantos, nós temos que pensar nos atributos de Deus, e o quanto nós conhecemos a Deus e a forma que nós reconhecemos o senhorio de Deus e aquilo que a Bíblia revela sobre Deus. Lembrando do começo do nosso comentário lá na lição 1. Nós servimos a um Deus santo, a um Deus ordeiro, a um Deus organizado e a um Deus que faz as coisas de uma forma artística. Falamos até sobre isso, ou seja, com perícia, com primazia, com muito cuidado, com muito detalhamento. Então a música que essas crianças têm que aprender, mesmo em meio às brincadeiras, tem que ser uma música que nos leve ao entendimento, que agrade ao Senhor. Comentei já em alguns meios, em alguns momentos que falávamos sobre música e sobre louvor na igreja, que se eu for agradar um homem que eu conheço, que eu sei que tem um gosto musical refinado, eu não vou comprar um disco ou um CD ou oferecer para ele um estilo musical mundano. E como podemos classificar um estilo musical como mundano ou não? A gente observa se aquela música ela transmite ordem, ela transmite a mensagem acima de tudo, e não só uma emoção rítmica que procure mexer com as emoções, com o corpo, mas sim que aquela música, aquela melodia e aquela harmonia e aquele ritmo, eles sejam agradáveis a Deus. E aí isso, para ter esse entendimento, é necessário que se tenha relacionamento com Deus. Tendo relacionamento com Deus, buscando em Deus essa sabedoria, Deus vai direcionar o coração de cada um, para que sirvamos de exemplo a ensinar as nossas crianças a ouvirem e a executarem, a praticarem, a oferecerem a Deus música sacra, música que agrade ao Senhor, que aí sim possam ser chamados de hinos de louvor a Deus, louvores a Deus. Que Deus nos dê essa graça, essa sabedoria. Agradeço novamente a paciência dos irmãos, dos nossos líderes. Falei no começo que o professor é simples, não sei muita coisa, mas o pouquinho que sabemos a gente está aqui para compartilhar. Que Deus abençoe as irmãs, ficamos totalmente à disposição para qualquer dúvida ou comentário que precise ser feito. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.